o modernismo em si sempre cai com bastante frequência no Enem. Então a gente vai ter que dar uma atenção bem especial aqui para a semana de 22. E aí vamos entender. Primeiro, a Semana de Arte Moderna acontece em 1922 com a proposta de fazer um processo de descolonização do pensamento. O que eu quero dizer com isso? É um momento em que eles pensam assim: precisamos criar uma nova independência. O que é essa nova independência? Já que a gente está fazendo 100 anos de independência, no caso de 1922, né? A gente precisa pensar por que o Brasil não se independentizou culturalmente. E aí eles vão buscar nas raízes do Brasil novas artes, artes com identidades mais brasileiras. E aí a gente pode ver, por exemplo, essa obra aqui da Tarsila do Amaral que está aparecendo para vocês. Essa coisa de ter mais casinhas coloridas, mais verde, vai trazendo elementos brasileiros, certo? Para além disso, é legal a gente pensar que a Semana de 22 é uma grande ruptura. Porque ela quer se independentizar, porque quer pensar uma nova arte, ela rompe com o passado. Então, ela vai fazer críticas ao parnasianismo, que são aquelas obras de arte que falam, não dizem nada, a crítica ao romantismo, ao realismo. Por quê? Porque reproduziam muito o que vinham da Europa e não buscavam uma arte tipicamente brasileira. Então, eles vão fazer essa crítica ao passado, romper com o tipo de arte que se fazia até então, e eu destaco o parnasianismo para ti, por quê? Porque o parnasianismo, ele vai ser alvo de crítica direta de um poema do Manuel Bandeira que chama Os Sapos, que vai ser lido na Semana de Arte Moderna, e nesse poema os caras ficam chamando os parnasianos de sapo porque eles coacham, mas não dizem nada. Fica a dica para tu ler esse poema, que eu acho que ele pode ser importante para a prova. Voltando então, se faz ruptura com tudo isso, eles também se inspiram em algumas coisas. E aí é legal a gente pensar o seguinte: tu acabaste de dizer que eles não querem mais reproduzir a Europa. De fato, não querem mais reproduzir a Europa, mas eles trazem elementos das vanguardas europeias. Por quê? As vanguardas europeias, elas são novos pensamentos sobre arte. Vão romper também com o passado para criar novas perspectivas. O futurismo, por exemplo, apesar da sua raiz muito fascista, vai dar para o Brasil uma perspectiva de uma literatura fragmentada. Quer dizer, pedaços de texto soltos uns juntos do outro que criam uma imagem maior, como se fosse uma imagem do cinema, por exemplo. Trazer também velocidade, uma ideia de mostrar a urbanização. E uma obra muito importante da Semana de Arte Moderna, desse primeiro movimento do modernismo, é uma obra que chama Pauliceia Desvairada, no Mário de Andrade, em que ele fala exatamente disso, de uma São Paulo em crescimento, tá? Então é legal pensar sobre isso. Outra aqui é o surrealismo. O surrealismo pensa muito sobre uma arte inconsciente, uma arte que venha do sonho, da psique, muito influenciada pelo Freud. E isso vai aparecer um pouco nos quadros da Anita Malfatti, vai aparecer em algumas obras do Oswald de Andrade, do Menotti Del Picchia. Então é legal a gente fazer essa ligação. O dadaísmo, ele nem é tão forte aqui no Brasil, mas ele vai trazer para a gente essa perspectiva de que existem possibilidades de eu criar uma arte a partir de objetos que já existem. E por último, o cubismo, que tem muito a ver com a forma. Então, mostrar que as poesias, às vezes, elas não vão mais aparecer naquele formatinho bonitinho do papel, mas podem se distribuir na página de um jeito diferente. Então, é legal a gente saber que as vanguardas influenciaram muito a Semana de Arte Moderna e os nossos primeiros modernistas. Fiquem ligados nela também, porque é legal a gente dar uma estudadinha nesses movimentos de vanguarda. Voltando então para o Brasil. Bem, se eles são pessoas que querem pensar uma arte tipicamente brasileira, a gente tem que pensar que eles são nacionalistas. Mas não é um nacionalismo fanista, aquela ideia de Brasil é maior que não sei o quê. Não é isso. É um nacionalismo crítico,
Quero dizer, precisamos valorizar o Brasil, nossa cultura, nossa arte, mas sem reproduzir as opressões, sem reproduzir a questão de mostrar a pobreza como algo comum, ou valorizar a escravidão, valorizar a burguesia. Pelo contrário, eles pensavam que para a gente ter um país melhor, olhar para a nossa nação de forma realmente nacionalista, era preciso mudá-lo, era preciso transformá-lo. Não é à toa que os pintores, as pintoras, escritores e escritoras desse momento trabalham muito com a questão social, vão fazer longas críticas sociais à burguesia paulistana, vão falar bastante sobre o problema da fome, do abandono, da diferença da sociedade brasileira. Todos eles, inclusive, estavam envolvidos diretamente com movimentos sociais, partidos políticos de esquerda. E aí é legal pensar assim, tem o nacionalismo crítico, tem uma crítica social, só que eles trazem um elemento que é bem legal aqui de pensar, que é uma nova linguagem. Se os caras estão criticando os parnasianos, que ficavam falando um monte de palavra bonita, mas não tinha muito significado, eles querem falar o quê? Vamos tentar falar a língua do povo, vamos tentar pensar como as pessoas falam. E aí a gente vai ver essa coisa de trabalhar com uma linguagem mais popular, mais próxima da oralidade. Quero mostrar para vocês um poema. Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Por que é legal a gente entender? Dê-me um cigarro é a forma mais correta da gente falar, né? É igual o amo-te. É correto falar assim, porque tecnicamente a gente não pode colocar esse pronome no início da frase. Agora, vamos combinar. Quem no nosso dia a dia vai falar, ô querido, dá-me um copinho d'água? Não, né? A gente fala, dá uma água aí. Não é verdade? Então é disso que se trata. Quando o Oswald de Andrade coloca pronominais e brinca com essa linguagem, ele está trazendo para a gente uma linguagem mais popular e mais próxima da oralidade. Quero falar então para ti agora dos principais escritores. Falei do Oswald de Andrade e do Mário de Andrade antes, né? Eles não são irmãos, mas são muito amigos e são cabeças intelectuais da Semana de Arte Moderna, junto com a Tarsila do Amaral, por exemplo, com o Villa-Lobos, que é compositor, também com a Anita Malfatti. Então aqui a gente sabe da importância do Oswald e do Mário. Mas a gente tem também o Manuel Bandeira, que eu comentei antes, que é o autor dos Sapos. Tem um outro poema que também faz uma crítica ao passado, fala da ruptura com o passado, que chama Poética, que ele começa dizendo, né? Abaixo os puristas, estou farto do lirismo comedido. Então, uma coisa que mostra também essa ruptura. E o Menotti Del Picchia, ele é um cara que faz parte do que a gente chama de grupo dos 5, que é Oswald, Mário, Tarsila, Anita e ele, mas literariamente ele não tem um grande peso. Mas foi ele que fez a leitura dos Sapos do Manuel Bandeira durante a Semana de Arte Moderna. E aí, assim, um adendo importante. Antes eu falei do nosso querido, ou não, Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato foi um crítico do modernismo, um crítico feroz. É importante lembrar que em 1917 ele publicou um texto que se chama Paranoia ou Mistificação, para falar mal da primeira exposição que a gente tem de expressionismo no Brasil, que vai misturar um pouco do cubismo, que vai misturar um pouco do futurismo, que é a exposição da Anita Malfatti. Busca esse texto para dar uma olhadinha, porque ele vai falar de arte degenerada, de artistas que seriam esquecidos, que tem muito conhecimento na cabeça desses artistas, por isso eles estão malucos, que essa arte moderna é como se fosse um furúnculo da arte brasileira. Observa porque é um discurso interessante da gente perceber para a prova.